I let it fall, my heart, and as it fell, you... Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos estar iniciando aí com história, né, no primeiro capítulo, na página 90. E nós vamos estar aí conhecendo uma outra América, né? Vamos observar aí pela capa, né, no início, essa construção. É uma pirâmide, né, como está dizendo aqui, de Kukulcán, localizada de Chichén, no México. Olha que coisa linda, né? Essa construção toda cercada, né? Podemos visitar, sim, né? Nós temos aqui no outro lado também a imagem dessa construção, dessa pirâmide, lindíssima, né? Eu amo estar visitando esses lugares, conhecendo as histórias do passado, pois isso nos enriquece muito, né? Saber, né, como que viveram os nossos antepassados, né? Na primeira pergunta aí, tá falando assim, em sua opinião, quando a pirâmide retratada nesta imagem, ela foi construída? Quando? Bom, ela foi construída há séculos antes dos espanhóis chegarem à América, né? Quer dizer, já existia gente aqui, né? Bom, quem você acha que construiu? E onde? Bom, quem construiu foram os maias e foi no México, né? Então são eles que nós vamos estar conhecendo, essas pessoas que viveram aqui antes dos europeus chegarem aqui na América. Você conhece alguma das civilizações americanas que existiam antes das chegadas dos europeus na América? Então, nós vamos estar conhecendo nesse capítulo quem são eles que estiveram aqui antes dos europeus. Então, na página 92, a chegada do ser humano à América. A pirâmide Kukulcán, localizada no México, ela foi construída pela civilização maia, uma das civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Vamos conhecer um pouco sobre elas nesse capítulo? Para isso, é preciso, primeiramente, entender como que o ser humano ele chegou na América. Estima-se que o ser humano tenha chegado à América há aproximadamente 30 mil anos. Há várias teorias a respeito de como isso aconteceu. As principais são essas duas. A teoria de que a chegada à América tenha ocorrido pelo Estreito de Bering, que ligava a Ásia e a América naquela época, e a dos navegantes, que têm alcançado a América do Sul pelo Oceano Pacífico. Outra teoria também conhecida é de que houve contato de povos da Oceania com os da América, pelo Oceano Pacífico. Bom, nós podemos ver aqui, esse mapa mundi, uma hipótese, né, do que tenha acontecido. Bom, vocês estão vendo essa seta vermelha aqui, né, que eles saíam da Ásia para vir aqui para a América. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E aqui, bem nesse meiozinho aqui, é o Estreito de Bering, tá? E aqui nós temos a Oceania, né? Onde eles vinham e atravessavam de barco. Eu vou estar disponibilizando para vocês agora uma outra imagem de como que eles também, né, estavam, né, vindo para a América, né? Olha, nós temos aqui a África, vocês estão vendo que aqui a Terra era ligada, tá vendo? E eles vinham andando, andando, andando. Esse Estreito de Bering aqui, eu vou depois passar um videozinho para vocês, mostrando, explicando melhor, que na época, quando eles atravessavam, a água era muito baixa, então dava para atravessar a pé, sabe? De uma terra para outra. E assim eles chegaram no Alasca e até, e por fim, a América do Norte. Já na Oceania, eles atravessaram de quê? Né? De barco, né? Olha os barquinhos aí, para poder chegar aqui na América do Sul. Tá vendo? Então, vamos retornar lá para o nosso livro, tá? Bom, continuando. O ser humano foi se movimentando e se espalhando pelo continente americano. O cultivo de alimentos como milho, abacate e feijão permitiu que aos poucos surgissem agrupamentos humanos. Esses agrupamentos deram origem a muitos povos, que formaram civilizações e diversas culturas, né? Página aí 93. Bom, vamos ver que cultura é essa? A agricultura e a sedentarização. Antes de ter a sedentarização, os povos eles viviam como os nômades. Vamos ver, lembrar o que era nômade mesmo? Nômades é que eles não tinham moradias fixas, tá? Mas aqui eles já começaram a se fixar, né?
Os nômades, voltando um pouquinho para os nômades, eles viviam em locais que tinham, né, possibilidades de caçar, pescar, colher frutas, né, raízes. Eles desfrutavam da natureza. Mas quando ali acabava, eles saíam dali, porque não tinha mais nada para oferecer eles, né? Então, eles começaram pensando, bom, nós temos que plantar, né? Nós temos que partir para a agricultura. Então, vamos lá? Antigamente era comum os seres humanos se deslocarem, não terem moradia fixa. Assim viviam como os primeiros humanos que vieram para a América. A sedentarização, isto é, estabelecimento de moradias fixas, né, aconteceu aos poucos, ao longo de um processo. A agricultura foi muito importante para que esses povos pudessem formar sociedades americanas e estabelecessem suas moradias no mesmo lugar, assim criando suas próprias culturas. A linha do tempo a seguir mostra que esse processo não aconteceu de forma rápida, mas levou milhares de anos. Vamos observar? Bom, de 7.000 a.C. a 5.200 a.C., eles iniciaram o cultivo de alimentos como milho, feijão, mandioca, batata doce, né? Já em 3.400 a.C. até 2.300 a.C., povoações que intensificaram a sedentarização, mas ainda não se fixaram por completo, né? Em 1800 a.C. a 1300 a.C., período no qual viveram os primeiros povos, com um modo de vida já sedentário, quer dizer, consolidaram, eles ficaram fixos em suas terras, tá? E agora responda, em sua opinião, por que a agricultura foi um fator importante para que esses povos escolhessem um lugar fixo para viver? Porque não adianta eles plantarem e ir embora. Eles teriam que voltar para poder estar colhendo aquilo que eles plantaram, né? Então, eles tiveram que ficar. Bom, a relação entre o tempo do cultivo de alimentos e a necessidade de se fixar a terra para cultivá-los. Eles viam que tinham que ficar, né? Além disso, cultivando alimentos, os seres humanos não mais precisavam sair em busca de alimento, né, para prover de suas subsistências, tá? Eles não precisaram mais disso, né? Vamos aí para a página 94. Vamos conhecer esses povos da Mesoamérica. O que significa essa palavrinha Mesoamérica, né? Vamos lá ver o que são povos da Mesoamérica. Mesoaméricas é uma expressão antropológica e arqueológica que designa a região ocupada por civilizações pré-colombianas, México e o norte da América Central. É o que nós vamos ver agora, tá bom? São inúmeros os povos que viveram na América. Vamos conhecer alguns deles? Muitos povos viveram no norte e no centro da América. Por exemplo, os Olmecas, os Toltecas, os Zapotecas, os Astecas e os Maias. Muitas dessas civilizações tiveram rico desenvolvimento tecnológico. Os Maias e os Astecas costumam ser as civilizações mais conhecidas. Vamos conhecer um pouco os Astecas? Os Astecas viveram na região do México, onde construíram um verdadeiro império. Quando os espanhóis chegaram à América, depararam-se com uma civilização avançada. Então, aí já teve um atrito aí, né? Os espanhóis chegaram aonde os astecas já se localizavam, eles já estavam naquela terra, né? Então, acho que houve um conflitozinho aí, tá? Com soberanos e grandes cidades, como Tenochtitlan, a sociedade asteca tinha uma estrutura do governo organizado e uma sociedade hierarquizada. Os astecas tinham conhecimento em astronomia, tendo desenvolvido seu próprio calendário. Também aprenderam a trabalhar a prata e o ouro. Sua religião contemplava diversos deuses. Em seu dia a dia, os astecas se alimentavam de vegetais, como milho, abóbora, e também de carnes, como porcos selvagens e perus. Nós temos aqui, né, a imagem do calendário deles, né, os deuses deles, né? E um glossário, o que quer dizer hierarquizado? Estrutura em um grupo que está subordinado ao outro. Então, eles obedeciam a alguém, né? Aqui é página do Códice
Teleriano Rêmesis, retratando os principais deuses da religião asteca. Agora nós vamos conhecer os maias. A civilização maia é um outro exemplo de grande desenvolvimento na América pré-colombiana. Essa civilização se desenvolveu na Península Yucatán, onde atualmente se encontram os seguintes países: México, Guatemala, Belize e Honduras. Embora não conhecesse o uso da roda, a gente não tinha ideia da roda naquela época, os maias formaram uma cultura muito avançada. A arquitetura maia se desenvolveu e deixou como herança diversos conjuntos arquitetônicos, cujas ruínas atualmente são protegidas e podem ser visitadas. Como exemplos, temos Tikal e Palenque. Né? Aqui são os lugares, né, onde os maias, né, lá no México, né, viviam. A astronomia foi outra área em que os maias conheceram bem, a ponto de criarem uma forma própria de contar o tempo. É importante saber que essa sociedade tinha uma intensa rede comercial, ou seja, produtos como jade, pérolas, plumas de pássaros, algodão e cacau eram objetos de troca entre os maias de diversas regiões, né? Então, aqui nós podemos ver, eles comercializavam também os seus produtos, então eles eram poderosíssimos, né? Ruínas maias no sítio arqueológico de Palenque, no México. E aqui é um artefato maia conhecido como máscara de Pacal, criada aproximadamente em 683 anos. Nossa, muito tempo, né? Vamos lá. Na próxima página, 96, povos da América do Sul. E aqui chegamos. A América do Sul também abrigou inúmeras civilizações antes do contato com os europeus, além dos chamados povos indígenas, que já viviam aqui. Esse território conheceu grandes impérios e civilizações. É o caso, por exemplo, da civilização Ximu, que alguns acreditam ter constituído a maior aglomeração urbana da América pré-colombiana. A capital desse império foi Chan, no atual Peru, cujas ruínas são hoje patrimônio mundial da humanidade e podem ser visitadas. Bom, esse Chan quer dizer sol. Foi classificado porque a Terra era muito quente, muito calor, tá? Os Ximuns foram dominados pelos Incas, nossa, que formaram um povo extremamente importante para a região. Os Incas desenvolveram uma sociedade organizada em aldeias e criaram canais de comunicação, mesmo em um território de difícil contato. As cordilheiras dos Andes, quer dizer, cadeias de montanhas que abrange grande parte da América do Sul, não foi obstáculo para o desenvolvimento dessas civilizações. Muitas delas usavam a água do degelo, né? Aquelas montanhas que lá em cima fica muito gelo, eles puderam pegar, pela cidade ser muito quente, então eles iam lá, pegavam o gelo, derretia, né? E molhava, né, o seu cultivo, a sua agricultura, né? Olha a esperteza deles. Para irrigação de suas atividades agrícolas. Tá vendo? O fato de as aldeias ficarem em uma região montanhosa também não impediu a prática da agricultura, porque não é montanha, né? Não dá para plantar. Mas esse povo desenvolveu a técnica de terraplanagem, ou seja, eles plantavam partes do terreno para que ficassem planas e fosse possível plantar vegetais. Então, eles tentaram, de uma certa forma, que ela ficasse plana. Esse nome se chama terraplanagem. Essas sociedades realizavam ainda a criação de animais, coiamas e alpacas. Outros, entre vários exemplos de povos que viviam na América do Sul, são Chavins, Mojis, Mapuches, Tascas, Tiahuanacus e Vicus, tá? Terraplanagem é uma técnica de tornar plano um terreno ou uma parte dele. Aqui, uma escultura, né, de uma civilização onde atingiu um alto grau de desenvolvimento e suas heranças culturais são de valor incalculável para a história da América do Sul. Não tem preço para isso aqui, né? Eles não vendem, porque é de um valor, nossa, muito grande, né? Como a própria palavra diz, incalculável, tá?
Bom, os povos nativos da América de hoje, como que eles vivem, esses povos nativos? Desde a chegada dos europeus, os povos nativos da América ficaram conhecidos como povos indígenas. No entanto, no Brasil, como em outros países da América, muitos desses povos resistiram à presença europeia e permaneceram mantendo suas próprias culturas tradicionais. Vocês lembram quando a titia falou sobre os índios, né? Em que os portugueses vieram e quiseram catequizá-los. Mas os índios, eles tinham as próprias religiões deles. Não, os europeus queriam que eles acreditassem no Deus deles, né? E assim foram catequizando, né? Foram botando a crença, né, portuguesa em cima dos indígenas. E que os indígenas não poderiam mais adorar o Deus do Sol, da Lua e assim mais. Não, deixasse a cultura deles para viver a cultura europeia, tá? Bom, essa atividade aqui, né, vocês podem ver aqui mulheres cholitas em uma parada de dança tradicionais, Cochabamba, na Bolívia, e representante dos Mapuches, povo nativo que vive no Chile. Bom, e aí vocês aqui vão estar fazendo uma pesquisa sobre um povo nativo americano e depois descrever como que é a cultura, né, escolhida por eles ou por vocês, vão estar escrevendo aí um texto showzinho. Bom, na próxima página, 98, nós temos a fotografia abaixo que mostra as ruínas do Chan Chan, Sol, né? Olha que coisa linda a arquitetura deles, né? Ruína de civilização Ximun. Esse formato representava redes de pesca e era utilizado para decorar os muros da cidade. Riquíssimo isso aqui, sem eles estudarem nada, gente, né? Assinale a alternativa correta, tá? Tiantian, ela foi a capital do Império Azteca e atualmente é patrimônio cultural da humanidade? Não. Ela pertenceu a Ximun, o Império Ximun, e não o Império Azteca. Os Maia e os Toltecas disputaram o controle da cidade de Chantian, pois o Ximun conseguiu utilizar a água do degelo dos Andes para sua sobrevivência. Não foi os Maias e os Toltecas, e sim os Incas, né? Que disputaram aí o controle do Tiantian, tá? Tiantian era a capital do Império Ximun, cuja civilização usava a água do degelo para sua agricultura. Show! É essa daí. Os incas iam para Tiantian para se divertir, pois mantinham laços de amizade com os habitantes da região, especialmente os Ximuns. Não, eles tomaram posse do Tiantian, então tinham um laço, né? Nenhum aí, tá? Leia cada frase e marque com V de verdadeiro e F de falso. Os astecas viveram na América do Sul e guerrearam contra os incas. É falsa. Os astecas, eles guerrearam contra os espanhóis, tá? O outro. Os astecas e maias olmecas são exemplos de civilizações que viveram na Mesoamérica. Lembra? Isso aí é verdadeiro. Lembra que eu falei? Que é uma expressão antropológica e arqueológica que designa a região ocupada pelas civilizações pré-colombianas, México e o norte da América Central. Entre as heranças deixadas pelos maias estão as grandes construções arquitetônicas, como as Tikal e Palenque. Sim, tanto os maias quanto os astecas, eles tinham conhecimento em astronomia, correto. Ambas as civilizações chegaram a desenvolver os seus próprios calendários. Sim, isso se encontra lá no texto, ok? Vamos lá, para ir além. Bom, essa parte aqui, neste momento, eu vou estar pedindo a vocês para poder pegar o caderno de história, né? E com o livro do lado, nós vamos estar respondendo as perguntas que estão logo abaixo dessas imagens aqui. Então, vocês vão fazer o cabeçalho, tudo direitinho, tá? Eu vou estar explicando aqui e vocês depois vão estar copiando aí as respostas, tudo certinho no caderno de história, na parte de aula. Observe as imagens abaixo. Trata-se de representações dos deuses astecas. A arte pode contar histórias e mostrar a visão de uma sociedade sobre a vida e o mundo. Veja essas imagens referentes aos deuses astecas. Olha só as imagens, né? Cada um tinha uma imagem, cada um era um deus, né? Cada um era cada um. Bom,
Observe com atenção os detalhes das imagens e, em seguida, responda as questões em seu caderno. Por isso que Titi pediu para vocês estarem utilizando o caderno aí. Eu vou estar agora compartilhando com vocês, tá? O meu caderno, tá? Olha, eu fiz aí o cabeçalho, né? Botei caderno de história, apostila de história, página 99. E junto com o livro que está aqui ao meu lado, eu vou fazendo as perguntas para vocês, tá bom? Na letra A, quais características que mais lhe chamaram a atenção? Bom, essa terceira aí vai ser resposta pessoal. Eu não posso estar respondendo por vocês, tá bom? Na letra B, esses deuses eram semelhantes às das religiões europeias? Não. A parte europeia só tinha um deus, né? Eles não, eles tinham vários deuses, tá? Não, totalmente diferentes, tá? Letra C. Esses deuses ainda são cultuados nos dias de hoje? Em sua opinião, qual o motivo? Bom, de maneira geral, não. Porque hoje a religião que predomina na América Latina é o cristianismo, de tanta influência da Europa, né, dos europeus, que não cultuam esses deuses, embora diversas religiões sejam praticadas ao longo do território, conforme a realidade local. Então, cada um tem a sua religião, mas não é tanta idolatria quanto naquela época, tá? Bom, em nossa próxima aula, eu estarei falando mais sobre os maias, os astecas, os incas, tá bom? Para tirarmos nossas dúvidas. Um beijão para você.